Uma pesquisa da Universidade de São Paulo aponta que 32 milhões de trabalhadores estão ameaçados de perder emprego e renda nesse período de quarentena. E muitas pessoas já começam a sentir dificuldades para arcar com as despesas básicas, como, por exemplo, os aluguéis. E a dúvida que surge é: tenho que pagar os aluguéis durante a quarentena? Quem vai conversar com a gente a respeito desse assunto é a advogada Bárbara Cruanes. Bárbara, boa tarde, desde já, obrigada pela sua participação. Já de pronto, vamos começar esclarecendo essa primeira dúvida, que é recorrente. O inquilino é obrigado a pagar o aluguel durante a quarentena? Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Vou começar já respondendo para vocês. Sim, o inquilino ele é obrigado a arcar, continuar pagando o seu aluguel, porque existe um contrato, né, um pacto estabelecido entre as partes, inclusive previamente, antes do Covid. Então, ele precisa continuar cumprindo, sim. Tem essa necessidade e essa obrigatoriedade. E existem muitos imóveis comerciais que estão fechados aí devido aos decretos, né, em vigor, que não permitem o funcionamento dos serviços não essenciais. O inquilino não pode justificar o fechamento do comércio, por exemplo, como motivo da inadimplência, é isso? Então, tem essa pergunta nessa questão, ela é complexa porque depende. O inquilino não pode simplesmente se eximir das suas obrigações, simplesmente não deixar de pagar o aluguel por conta do motivo de estar o estabelecimento fechado. Mas ele pode usar esse argumento para tentar negociar com o proprietário, com a imobiliária, enfim. E isso sim ele pode usar como argumento para abaixar o valor, né? Isso ele pode. E aí acontece que muitos proprietários de imóveis também dependem desse dinheiro para sobreviver, né? Em caso de um pedido, então, de redução do aluguel aí, como você comentou com a gente, o proprietário, ele é obrigado a aceitar? Como que funciona essa conversa? Hoje em dia não tem nenhuma lei, um decreto que regulamente essa questão efetivamente, que exima o inquilino, né, de estar pagando o aluguel para o proprietário e nem que obrigue o proprietário a conceder algum eventual desconto. Então, o que a gente orienta, nós profissionais, especialistas? Que as pessoas conversem, pactuem, para que cheguem no melhor acordo, no que fique bom para as duas partes. Porque existe, né, essa obrigação do inquilino, existe o direito do proprietário de receber e o contrato está vigente até então, né? Não sei se amanhã ou depois vão surgir outras normas, enfim, mas no momento precisa sim cumprir. O proprietário, ele não é obrigado a aceitar um desconto, vamos supor, né, a negociação. Mas, por contrapartida, o inquilino ele pode sim ingressar judicialmente, pedir inclusive liminar para que esse valor seja reduzido no momento de quarentena. Os juízes estão dando, se a pessoa comprovar efetivamente, né, que o estabelecimento está fechado, que teve redução do valor do faturamento. Bárbara, tem uma pergunta que chegou aqui pra gente de um telespectador que disse assim: tem um imóvel locado através da imobiliária e meu inquilino está inadimplente. O imóvel é considerado um serviço essencial e segue em pleno funcionamento. A imobiliária informou que não deve arcar com prejuízo nesse período de quarentena e que até a volta da normalidade da situação, caso ele não pague o aluguel, a imobiliária também não vai pagar e, no caso, vai acabar não recebendo aí o valor. É correto isso? Excelente essa pergunta, muito pertinente e interessante a gente conversar sobre ela. A imobiliária tem um contrato junto ao proprietário, né? Assim como o inquilino tem um contrato também. Geralmente, em regra, as imobiliárias já têm essa obrigação, né, descrita, pactuada no contrato, que ela vai bancar o valor durante um período, geralmente são 3 meses, né? Mas pode variar de imobiliária para imobiliária. O que o proprietário tem que verificar? Conferir o contrato. Se estiver essa cláusula que a imobiliária assume a inadimplência no período de até 3 meses, o proprietário deve sim exigir da imobiliária esse pagamento. Vamos supor que a imobiliária mesmo assim descumpre e não faz o pagamento para o proprietário. Ele pode procurar a justiça através de um advogado de sua confiança, especialista no assunto, para estar requerendo o seu direito. Agora, para a gente encerrar, outra pergunta que chegou, dessa vez do dono de uma imobiliária: como procedo com o inquilino já inadimplente diante da Covid-19, tendo feito com ele uma proposta de negociação e mesmo assim não cumpriu o acordo? Qual o procedimento legal numa situação dessa?
Outra pergunta também bastante pertinente e que está acontecendo de fato na realidade, né? No escritório a gente tem procura de imobiliárias com a mesma questão. O remédio jurídico agora, nesse momento, para esse caso específico, é ingressar na justiça. Pode até pedir o despejo, se fundamentar, né, a inadimplência, mas não necessariamente vai sair o despejo, a decisão neste momento. E a gente está analisando as decisões últimas, né, ocorridas pelos tribunais, pelos próprios magistrados de primeiro grau, os juízes da comarca, né, não estão definindo neste momento os casos de inadimplência que ocorreram a partir do Covid. Mas, em outra contrapartida, existem aqueles casos de inadimplência que já estavam ocorrendo antes do Covid. Nesses casos, né, foge dessa regra do Covid, então tem despacho sim do juiz determinando o despejo. Então a orientação, né, para você, que é tanto inquilino quanto proprietário, se o proprietário não está recebendo, procura o inquilino. O inquilino não está recebendo, não está conseguindo efetuar o pagamento, procura o proprietário. Tentem chegar numa composição amigável, momentânea, tipo um prazo de 1, 2 meses, no máximo de 3 meses, depois volta a conversar. Porque lá na frente, em caso de eventual medida, discussão jurídica, o juiz vai analisar bastante essa boa-fé das partes que tentaram essa negociação pré-processual. E outra dica ouro, é interessante você, inquilino e proprietário, documentar por escrito, seja por e-mail, por carta ou por WhatsApp, essa negociação, para depois facilitar e usar como até uma prova para auxiliar no processo. Tá ok, muito obrigada pela sua participação novamente, Bárbara, muito esclarecedora as informações. Até uma próxima. Obrigada, até mais, boa tarde. E meio